coisa rápida, né? Falando sobre a declaração do Putin de começar a fornecer arma para as proxies que estão lutando contra os Estados Unidos, né? Ou contra o Ocidente, né? Então, o que o Medvedev postou no Twitter ontem foi o seguinte: ontem ou anteontem. Ontem, o presidente da Rússia reconheceu pela primeira vez a possibilidade de enviar nossas armas para regiões que lutam contra o Estado que fornece armas à AF Ucrânia. Mais precisamente, usem estas armas contra o nosso país, né? Então, provavelmente, ele já está até limitando a beligerância, vamos dizer assim, né? Que o Medvedev é meio cachorro louco, né? Ele está meio que limitando a tipo assim, ó, cuspir um míssil aqui dentro da Rússia, vai a arma aqui para essa galera. Por outras palavras, contra as forças que estão em conflito com os Estados Unidos e os estados da OTAN. Ontem, esta é uma mudança bastante significativa na nossa política externa. Por sua vez, os Yankees e seus cães babões dizem assim: temos o direito de fornecer qualquer tipo de arma à Ucrânia, ou seja, o inimigo do nosso país, Rússia, né? E todos os outros países não podem ajudar a Rússia. Isso vamos destruí-los por qualquer meio possível, mas ninguém se atreve a fornecer aos russos armas, maquinaria, outro material para defender nosso país, qualquer coisa. Agora, os Estados Unidos e seus aliados possam experimentar em primeira mão o uso direto das armas russas por terceiros. Essas pessoas ou regiões foram intencionalmente deixadas sem nome, mas pode ser todos aqueles que consideram os Yankees e companhia seu inimigo, independente de sua perspectiva política e reconhecimento internacional. Aí ele termina falando que o inimigo dos Estados Unidos são nossos amigos, né? Eu achei interessante que isso meio que foi veio da frase do Biden, né, falar sobre isso, e ao mesmo tempo o Biden dando essa permissão, voltando aí, né, a permissão de uso de arma dentro do território russo. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele coloca todo o exército americano espalhado pelo mundo em risco, né? Porque ele não fala para quem vai dar arma. Eu só vou dar arma, porque eu quiser. Interessantemente, hoje eu li um negócio em algum lugar falando que o Iêmen conseguiu desenvolver uma tecnologia uma tecnologia de míssil que consegue ter um alcance mais longo, né? Eu não li a reportagem inteira, né? E, cara, tu acha que isso... O que tu acha sobre essa declaração do Medvedev? Eu não quero influenciar com uma pergunta, não. É o passo fundamental que falta à Rússia, eu penso. A Rússia já se consolidou como uma referência nesse processo de transição geopolítica. Ela é o motor da multipolaridade. É um refúgio para ocidentais, né, insatisfeitos. Uhum. Para quem não sabe do que eu estou falando, só para dar um exemplo aqui, tem vilas rurais inteiras de americanos na Rússia, que são considerados refugiados lá, fogem da ditadura woke do seu país. Por aí vai. A Rússia já é referência no mundo para tudo isso. E falta agora atuar de forma mais incisiva, né, em favor dos atores que estão engajados em empreendimentos militares contra os Estados Unidos. É o que falta, porque os Estados Unidos nunca se pouparam desse papel, né? Sempre financiaram abertamente grupos armados contra russos, chineses, iranianos, em qualquer lugar do mundo. E a Rússia pode muito bem fazer isso, não tem nada que impeça. Não é crime, não é proibido por nenhum tratado, ela pode cooperar militarmente com quem ela quiser. Então, acho fundamental a Rússia começar a fornecer armas pesadas para os grupos do eixo da resistência, para o Irã, para a Síria, para os países africanos, começar a enviar ajuda militar de pessoal, inclusive, né, não apenas com PMCs, com Wagner, mas até mesmo com operadores do exército regular, porque ela pode atuar nesse ponto, né? A guerra contra a Rússia já foi declarada. Os Estados Unidos já fazem isso. Já colocam seu pessoal dentro da Ucrânia manejando armas ocidentais contra a Rússia. Então a Rússia pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Enfim, é por isso até que eu falo, né, como
uma gestão Biden desastrada como pode ser interessante para a Rússia, né, no momento atual. Quanto mais eles escalam, mais a Rússia pode escalar em resposta. Ela até se nega a escalar muitas vezes, mas ela pode escalar em resposta. E agora chegou num ponto em que os Estados Unidos só podem escalar na retórica, mas a Rússia ainda pode escalar muito materialmente. Muito, muito, muito. Então, eu acho muito precipitado dizer que isso é um blefe. Muita gente está dizendo que é blefe, que isso não vai acontecer. Falam isso pensando, né, no histórico pacífico da Rússia em relação aos Estados Unidos, que é um histórico pacífico. Ela nunca financiou movimento armado em nenhum lugar no mundo. Estou falando aqui, não falando da Federação Russa, não estou falando da União Soviética, dos processos de descolonização da África, não estou falando disso, estou falando da Federação Russa. Nunca financiou movimento armado contra os Estados Unidos em lugar nenhum, mas agora ela pode fazer isso. E o Ocidente, mais uma vez, vai ser colocado contra a parede por sua própria decisão, né? Melhor dizendo, o Ocidente mais uma vez está se colocando contra a parede, né? Não está sendo colocado, está se colocando, né? Vai assinar realmente um míssil ucraniano contra uma casa em Belgorod, matando uma família inteira, matando criança em praça pública, etc. É essa a decisão americana, assinar um míssil? Então, a resposta russa vai ser essa, assinar um míssil talvez do Hezbollah contra Israel, talvez aí do Níger, né? Agora os Estados Unidos estão evacuando do Níger, segundo as notícias mais recentes, né? Vai ser assinar um míssil de uma milícia qualquer aí da África que esteja lutando contra a presença colonial francesa. Então, enfim, o Ocidente está se colocando na posição, né, de legitimador de uma escalada material russa. Repito, o Ocidente agora só pode escalar na retórica ou para a guerra nuclear. A Rússia tem uma longa gordura aí de escaladas possíveis. Muita coisa que a Rússia pode fazer e que ainda vai começar a fazer. Então, enfim, eu vejo essa declaração do Medvedev, o próprio Putin comentou sobre isso, né? Eu vejo essas declarações aí como muito significativas e um marco, né? Assim como tudo está acontecendo ali no Fórum de São Petersburgo, né? É muito significativo. É um fórum que eu até escrevi sobre isso. É um fórum que está sendo, na verdade, um ensaio para a cúpula dos BRICS, né? Todos os projetos de cooperação ali são centrados nos BRICS e também está servindo para atividades fora do âmbito econômico também, né? Como discussões políticas e geopolíticas, né? E essa talvez ali seja a mais importante de todo o Fórum de São Petersburgo, né? Bom, assim, fundamental isso que a Rússia está fazendo. Acho que é o passo a ser